gente, tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, em casa, se cuidando e estudando também. Vamos para mais uma aulinha de história e hoje focando no conteúdo, tá bom? Em uma civilização muito importante, que é a Grécia Antiga, com várias características, vários pontos aí centrais, essenciais, que vocês vão conhecer a partir de agora com a explicação da Pro. Aqui a Pro colocou algumas imagens que representam, né, que quando a gente fala sobre Grécia, já vem logo à cabeça. E além das imagens, a Pro colocou aqui, né, um mapazinho para vocês se localizarem aí, né, atualmente. Então esse mapa é o que corresponde à Grécia atualmente. Só que a Grécia Antiga, né, não é exatamente igual a essa daqui, tá certo? Então o território grego hoje corresponde a essa faixa aqui de terra, né? Próxima aqui ao mar Mediterrâneo, ao mar de Creta, tá bom, turminha? E ao mar Egeu, tá certo? Bem próxima também aqui a questão da Ásia. Lembrando sempre que a Grécia, ela fica, né, no continente aí europeu, tá bom, turminha? Então, aqui seguindo, a gente vai para uma apresentação aqui breve. Então, a gente tá vendo algumas imagens, né, que estão passando, e a Pro queria lembrar para vocês que a Grécia deixou um grande legado para a civilização, né, atualmente. Então, quando a gente falar aqui na questão da filosofia, né, quando a gente fala aqui nos Jogos Olímpicos, tá bom? Na cultura, a estética, no culto, a questão da estética, tudo isso vem dos gregos, tá bom, turminha? Então, é muito importante que vocês lembrem também que a questão do comércio marítimo era muito importante na Grécia nesse período da história, tá bom? Mas a base mesmo da economia ainda era a questão da agricultura. Outro ponto que a Pro queria colocar para vocês é que esse período aqui da Grécia Antiga, né, politicamente dizendo, ele se fragmentou em uma questão, né, voltada à monarquia, as formas aí de governo. Primeiro, monarquia, depois eles passaram por um período aí conhecido como a oligarquia, depois, né, a tirania e por último a democracia. Os gregos, eles ficam conhecidos por a questão da democracia. É eles, né, que nesse momento da história cria a primeira forma de democracia que a gente conhece. E também duas cidades-estados que são muito famosas, né, que tiveram uma importância aí em termos de deixar legados pra gente, que foi, né, Esparta, tá bom? E Atenas, tá bom? Então essas duas cidades, elas são muito importantes, por quê? Porque eram as polis aí, né, mais importantes da Grécia Antiga. Seguindo aqui, a Pro vai falar um pouquinho sobre a questão da localização e origem, tá bom? Grega, tá bom? Essa localização geográfica e a questão da origem aí da Grécia. Eu quero que vocês, né, e aí mensurei isso já no primeiro slide, mas vou reforçar para que vocês, né, guardem aí na caixinha das informações, que a Grécia atual, ela se originou, né, do que foi o território grego, né, nesse período antigo, tá bom, turminha? Hoje, atualmente, ela se reduziu mais, mas, né, ela tem a mesma configuração do que foi, né, um dia a Grécia aí, tá certo? E ela também era conhecida nesse período da história, e aí vocês podem escutar, inclusive, né, a substituição de Grécia, né, por Elade, tá bom? Que ela também, né, era conhecida aí pelos historiadores dessa forma, tá bom? Então, se vocês escutarem essa palavrinha, é uma substituição à questão aí da civilização grega. Outro ponto aqui que a gente precisa entender é que tudo que se conhece, ou a grande parte do que se conhece sobre a Grécia, sexto ano, vem, né, dos registros aqui de dois historiadores muito importantes, tá bom? Primeiro aqui a gente vai ter Homero, né? E o segundo, o próprio Heródoto, que vai ser o pai da história. Vocês lembram que a gente falou lá na abertura, né, desse ano letivo sobre a questão do Heródoto, né, que vai ser aí o pai da história. Então, esses dois historiadores aí, inclusive, deixaram aí registrado as informações sobre a Grécia, tá bom? Então, grande parte do que a gente conhece foi registrado por esses dois aí, tá bom? E aí eu queria que vocês voltassem aqui para a questão da origem, tá bom, dessa civilização. Como os povos que a gente já, né, estudou, né, anteriormente, ele também se originou, né, antes aí de Cristo.
E a gente precisa entender que tinha uma população que habitava essa região e aí essa região começou a ser invadida. E aí, né, quando entraram esses novos povos, eles tiveram aí que procurar, né, mais espaço. Essa procura por novos espaços a gente chama de diáspora, tá bom? E aí o território grego, ele vai acontecer essa expansão a partir das diásporas, tá bom? Teve a primeira e a segunda, que era uma expansão aí realmente do território, né, que essa população iria ocupar, tá certo? E aí eu queria colocar para vocês que ela começa a se originar no ano 3000 antes de Cristo, tá bom? No que a gente conhece como a Idade do Bronze, porque era, né, o material de exploração aí mais conhecido nesse momento. E tendo, né, aí sido habitado, né, no início pelos povos aqui que a gente vai chamar aqui, né, dos cicládicos, tá bom? Minoicos e micênicos. Esses povos aqui, né, começaram aí, iniciaram o processo, né, de colonização aí da região grega. Outro ponto que a gente vai precisar, né, eu vou precisar que vocês lembrem aí, realmente tem que guardar, tá bom, turminha? É que o mundo grego, ele vai surgir aí, né, e é a partir de 800 antes de Cristo, no que a gente conhece como a Península Balcânica, ali próximo, né, ao mar, né, Mediterrâneo. Península, como a Pro já disse a vocês, significa o quê? Que é uma porção do território, né, que vai estar totalmente cercado por mar, tá certo, turminha? Só tendo uma pequena faixa, né, que vai se conectar aí ao restante do continente. E aí a Pro vai colocar aqui, né, que vários povos viviam aí nessa Península Balcânica e se misturaram aí, dando origem aos povos gregos, tá bom? E aí, tem aqui alguns povos que chegaram e habitaram essa região, que é muito importante, né, que vocês lembrem, que são, ó, eles que vão dar início de fato, que são os aqueus, tá bom? Os dóricos, os eólios e os jônicos. Esses povos vocês vão ter que lembrar, tá bom? O nome deles. Por quê? Porque são, né, os povos que dão origem à civilização grega. E aí a Pro costuma dizer uma frasezinha que é para vocês lembrarem o nome desses 4 povos. Aqueles doritos com olhos me enjoam. Porque vocês vão lembrar, ó, aqueus, tá bom? Dóricos, eólios e jônicos. Ou seja, aqueles doritos, né, com olhos me enjoam. Para lembrar o nome aí desses 4 povos. Tá bom, sexto ano? Então guarda aí essa informaçãozinha. Seguindo aqui, a Pro vai colocar algumas questões relacionadas ao território grego nesse momento, tá certo? Então, como a gente colocou, né, naquele primeiro mapazinho que a Pro mostrou, é basicamente, né, a mesma configuração, né, com a redução, mas basicamente a mesma configuração do território atual. Só que se reduz principalmente essa parte aqui, né, de dominação, que era a parte ali do território asiático. Então, o que a Pro queria que vocês observassem também? Que o território grego, ele era extremamente, o relevo, ele era extremamente montanhoso, tá certo? E por isso era mais difícil a gente ter aí a questão da agricultura. Mas mesmo assim eles, né, insistiam e tinham aí como base a agricultura, tá bom? Na economia. E aí eu queria que vocês observassem que eles tinham também a questão voltada muito à criação de animais. Eles utilizavam muito a criação de animal. E aí justamente por conta desse relevo ser mais aí, né, irregular. Outro ponto que a Pro quer que vocês lembrem é que a questão da agricultura era voltada para exportação, né? Então eles levavam para outros povos e estavam muito ligados à questão do cultivo, principalmente da uva e da oliva, que pra gente é a azeitona, tá bom? Que aí formavam aqui o azeite. Então o vinho e o azeite eram os produtos que marcavam a Grécia Antiga, tá bom, turminha? Então eles tinham aí, né, a base da sua agricultura muito voltada para esses produtos. Outro ponto que eu queria que vocês observassem é que, eu também já falei, né, anteriormente, que o comércio marítimo, por estar ali próximo a grandes mares, tá bom? Era também um ponto forte, tá bom? Não era a base, mas era um ponto também muito relevante a questão aí da economia. E outra coisa que ele também, né, além desses produtos, né, que eram produtos mais fáceis aí para a agricultura, eles também cultivavam alguns bens
né, e a produção também local, né, para atender as demandas aí da sua população. Seguindo aqui, eu quero que vocês foquem na questão da divisão, né, que é feita pelos historiadores do território grego. Como assim, professor? Então, o território grego ele não é um território regular. Então, eles tinham que fazer uma divisão aí, sexto ano, para poder facilitar o entendimento e também a questão, né, como a gente pode dizer, de controle desse território. Então, os historiadores costumam dizer que a gente tinha 3 porções aí, né, mais importantes aí do território. Que era primeiro aqui a Grécia continental, como o próprio nome está dizendo, né, era a parte do território que correspondia, né, à parte que estava mais ali no continente, de fato, da Europa. O segundo ponto aqui era a Grécia peninsular, como a gente está falando uma península, é aquela parte, né, que está ainda ligada ao território continental, só que ela é toda cercada, né, como a gente pode dizer aí, toda cercada por água. Só tem uma pequena parcela que é de faixa, que vai se ligar ao restante do continente. Aí eu vou colocar para vocês que é, principalmente aqui, ó, o caso, né, do território que a gente vai chamar aí do Peloponeso, tá bom? Que vai ser aí o ponto, né, da principal parte aqui da Grécia peninsular. Voltando aqui o mapa, né, a gente vai ter aqui, ó, esse território era a península, essa parte era a continental. E essa partezinha vai ser o que a gente chama de insular, da Grécia insular. O nome insular vocês vão substituir para ficar mais fácil quando vocês estiverem anotando, tá bom? Bota aí do ladozinho a questão da Grécia formada por ilhas, tá bom, turminha? Então, a Grécia insular é a parte, né, da Grécia que é formada por ilhas, tá bom? Muito importante, principalmente aqui, né, no mar Egeu, tá bom? Então, essa parte aqui a gente vai chamar de Grécia insular. Além dessas 3 partes que eram aqui as oficiais, a gente também tinha uma parte aí que era chamada Ásia Menor, tá bom, gente? Que já era mais espalhada ali pela região que eles tinham conquistado de algumas ilhas, já próximo ali a Ásia, tá bom? E o magma, né, da Grécia aí, que eles chamavam também, que ia ser aí, principalmente a ilha da Sicília e também a ilha de Creta, tá bom? Que é um dos grandes berços, né, da civilização aí grega. Tranquilo até aí, minha gente? Então aqui é a divisão do território, tá bom? Marca aí, guarda essa informaçãozinha. Além da divisão do território, a gente vai dividir, né, como eles dominaram durante aí um grande, né, período, turminha, a divisão histórica. Como assim, professora? Então, eles não tiveram, né, assim como os demais povos, que a Pro já trabalhou com vocês, eles não tiveram o que a gente chama aqui, né, de um período único. Eles passaram por fases, tá bom? Dentro da sua história. E aí, a Pro quer que vocês entendam que a gente tem, né, 2 pontos, 2 fases, que vão ser aí as grandes, tá bom? E aí, dentro de cada fase, vai ter uma fragmentação. Mas os 2 pontos que vocês precisam entender é que a gente tem a Grécia, né, pré-homérica, tá bom? Ou pré-homérico, e o período pós-homérico, tá bom, gente? Como assim, professora? Lembrando que vai estar relacionada a Homero, né, que escreve aí 2 grandes, né, epopeias, 2 grandes, né, obras que vão aí relatar a história da Grécia. Essas 2 vai ser a Ilíada, tá bom? E a Odisseia. São 2 obras muito importantes que tem muita informação aí sobre a Grécia. Quem escreve vai ser Homero. E aí, né, a gente vai entender o seguinte. O período antes dessas obras, a gente conhece como o pré-homérico, aqui, tá bom? Então, antes dessas obras, pré-homérico. Depois dessas obras aí, né, depois dessa obra, a gente vai ter aí, né, já o período conhecido como pós-homérico. E a gente tem muito mais informação no pós, né, porque aí ele já registra aí muita coisa do que está acontecendo, tá bom? Então, a gente tem o pré-homérico e o pós-homérico. Já no pós-homérico, turminha, a gente vai ter uma divisão aí em 4 fases, tá bom? Então, no pré, ela é uma fase única, né? E o pós-homérico vai se dividir em 4 fases. A primeira vai ser o período homérico, de fato, tá certo? Então, vai ser aqui a fase inicial, tá bom? Corresponde aí à formação das organizações políticas aí, né, da Grécia. Então, é um período que eles estão aí realmente se iniciando aí, inclusive organizando
né, a sua questão política. Nesse momento era formado por vários clãs, tá bom? Ou seja, aquela estrutura que tinha famílias, né, que iam aí se juntando e formando, né, a estrutura grega nesse momento. O segundo período vai ser o período arcaico, tá bom? Aqui a gente já vai ter, né, de 800 a.C. a 500 a.C., com destaque para o surgimento da cidade-estado. Eu costumo dizer para vocês que vai ser o período de maior glória, tá bom? Dos gregos. Vai ser o período aqui que a gente conhece como período arcaico. O que a gente chama dessas cidades-estados são aquelas cidades, vocês já ouviram falar, que tem um poder como se fosse um país, tá bom? Pertence a uma civilização só que cada cidade tinha um poder aí, uma independência bem interessante, certo? Então, período arcaico. Depois, o período clássico. Essa fase ficou conhecida pelo auge da democracia política, né? Aqui se implementa, de fato, a questão da democracia. Lembra vocês que a democracia grega, vocês sabem o que é uma democracia, né? É um sistema onde todo mundo, né, tem o poder de participar, tá bom? E aí a democracia grega, ela era uma democracia diferente do que a gente tem atualmente. Mas, comparando aí com os demais povos, era um grande avanço, né? A gente tava aí, ó, num período aí só de crescimento, de ascensão, tá bom? E também a gente vai ter aqui, né, a questão da democracia e nesse momento a gente vai ter o destaque para as duas polis, né, mais importante aqui, grega, tá bom? Que vai ser Esparta, tá bom? E Atenas, tá bom, gente? Essas duas cidades vão ser muito importantes, né, no desenvolvimento, inclusive do legado da civilização grega. E por último, a gente vai ter aqui, né, o período que a gente chama do helênico, tá bom? Ou helenístico, que algumas pessoas também costumam chamar, se vocês encontrarem vai estar certo também, tá bom? Que vai ser aí já o período que a Grécia, ela vai entrar no período de decadência, né, e vai se submeter aí à invasão de vários povos, perdendo aí o seu poder, né, diante da estrutura daquele momento, tá certo? Então, essas 4 fases que a gente vai estudar ponto a ponto, cada uma, né, nas nossas próximas aulas, tá certo? Vai ser o período que a gente vai dividir aqui historicamente a civilização grega, tá bom? Então tem a divisão do território e tem a divisão histórica aí. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar cada período desse, né, com todos os detalhes que merece ser lembrado aí, né, dessa civilização, tá certo? Então, a primeira aula sobre Grécia é uma aula de apresentação, né, que a Pro fala aqui sobre alguns pontos que são básicos para vocês lembrarem, né? A gente vai continuar a nossa discussão, né, sobre essa temática nas nossas próximas aulas e também nos nossos próximos capítulos, tá bom? Porque ele demanda aí, né, um estudo mais aprofundado. Então, aproveitem a aula, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, turminha, ó. Beijos da Pro.